Olá para todos. Bora começar esse vídeo sem mais delongas e vamos direto ao assunto. Evangelização contra livre-arbítrio. Antes de eu mostrar as contradições, eu vou dar uma introduzida em história acerca desse tema, que, pasmem, não consta na Bíblia. Mas por que um termo como esse é tão difundido entre os cristãos, entre os crentes, mas não aparece no livro sagrado deles? Bora explicar. O livre-arbítrio, a sua formulação e desenvolvimento devem-se primariamente em meados do século II e aprimorado posteriormente por Agostinho e Tomás de Aquino. Mas o termo não surgiu com eles. Essa ideia de escolha, de livre-arbítrio, é mais antiga do que se possa imaginar. O termo vem desde o tempo de grandes filósofos como Platão e Aristóteles, por exemplo. Agostinho e Tomás usaram o termo para explicar a origem do mal e a justiça da punição divina, meio que querendo não atribuir todo o mal do mundo a este Deus tão perfeito que a religião cristã prega. Agostinho abordou o tema extensivamente, principalmente em resposta para aqueles que defendiam que o mal tinha uma origem externa e não divina, ou seja, uma conclusão totalmente ilógica, sendo que a própria Bíblia cita que Deus supostamente foi criador de tudo e de todos, inclusive a criação do mal, conforme descrito em Isaías 45:7. A passagem diz o seguinte: Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Pois ora, claramente o versículo cita uma suposta e total soberania e poder absoluto de Deus sobre tudo e todos, sendo o único criador do universo. Já retornaremos neste ponto e compreender o porquê esse tal versículo não faz nenhum sentido perante a lógica. Para Agostinho, o livre-arbítrio é um dom de Deus, uma capacidade da vontade humana de escolher entre o bem e o mal. A causa do mal ou pecado, como a maioria gosta de definir, não está em Deus, mas na má utilização dessa liberdade pelo ser humano. A verdadeira liberdade, contudo, só é alcançada quando a vontade escolhe o bem e serve a Deus. Então, quer dizer, um Deus que supostamente nos deu um poder de escolha, mas nos pune por fazer determinada escolha que não agrada, isso me parece um tanto contraditório, mas mais à frente eu irei aprofundar esse ponto. Continuando. Já Tomás de Aquino desenvolveu o conceito de livre-arbítrio dentro de sua vasta síntese filosófica e teológica. Aquino aprofundou a justificação da liberdade humana, argumentando que o homem é dotado de razão e intelecto, que direcionam a vontade para o bem. A escolha é um ato da vontade que segue um julgamento do intelecto. Ele sustenta que o ser humano exerce o livre-arbítrio ao escolher uma coisa em detrimento de outra, e que essa capacidade é essencial para a responsabilidade moral. Aí, pensando um pouquinho, inevitavelmente vem a pergunta: por que os cristãos usam o termo sem ele estar na Bíblia? A palavra exata, livre-arbítrio, não está presente nos textos bíblicos, mas o conceito é inferido a partir de várias passagens e é considerado um princípio eterno ou até diria sagrado. Cristãos usam o termo para descrever a liberdade de decisão que a Bíblia implica. A ideia de que os humanos são responsáveis por suas ações e escolhas é recorrente. Versículos como, por exemplo, em Moisés 3,17, diz o seguinte: Podes escolher segundo tua vontade, porque te é dado. Inclusive, exemplificam isso usando Adão e Eva a respeito da narrativa da escolha no Jardim do Éden. Esse exemplo é usado como fundamento para essa doutrina. Eles consideram que a ausência do termo não impede o desenvolvimento do conceito. Agostinho e Aquino usaram a filosofia para sistematizar e explicar a doutrina da liberdade humana de forma racional. Porém, eles fracassaram nesse quesito.
pois é evidente que há a contradição do livre-arbítrio com a evangelização, que é o tema do vídeo. Eles buscavam justificar como a existência do mal é compatível e inerente ao poder de escolha do ser humano, e de que, como Deus, ele ainda continua sendo bondoso e justo, mas é inevitável que, se há de fato o ser humano com poder de escolha, isso tira a soberania de Deus. Isso tira o poder de Deus sobre ele controlar todas as coisas e pessoas. E logo, ele não pode nos punir por nossas escolhas. Assim como a religião cristã afirma, de que fulano de tal vai queimar eternamente no inferno por não escolher a Deus. Mas se o livre-arbítrio existe, qual o fundamento de irmos para o inferno por escolher não seguir a Deus? Nós não temos o poder de escolha, logo não faz sentido. Mas isso é só o começo. Nós estamos falando a respeito de pessoas cegas que não leem, não estudam história e, portanto, sempre estão no modo papagaio. Apenas repetem o que os outros dizem, sem fundamento. E como disse um dia Charles Darwin, não colocam em testes suas falsas verdades e se julgam acima das evidências do mundo real. Isso é tão verdade que podemos citar aqui um dos principais pontos que muitos cristãos e crentes defendem e justificam o pecado no mundo, e também o mal, que é a queda de Adão e Eva descrita no Gênesis, em 3, 23, 24, de que ambos foram expulsos do paraíso por terem sido seduzidos por uma cobra falante, que os incentivou a comer uma fruta enfeitiçada, oriunda de uma árvore mágica. Pois ora, percebem como uma pequena frase como essa abre inúmeros questionamentos? Deus, em toda a sua onisciência e onipotência, ele sabia que ambos pecariam. Ambos seriam seduzidos por uma cobra. Então, por que a cobra foi colocada lá? Por que a árvore foi colocada lá? Por que a tal fruta foi colocada lá? Isso, é claro, usando uma espécie de metáfora, pois a questão sobre Adão e Eva há muitas maneiras de interpretação. Por exemplo, de que ambos perderam a inocência sobre o desejo da carne e tal. Mas isso é tema para outro vídeo. Eu quis, nesta introdução, evidenciar de que, assim como comprovar as contradições acerca do poder de escolha do ser humano e da suposta ação de Deus para nos punir por usar esse poder que nos foi dado. Portanto, que tenha ficado claro, o termo livre-arbítrio foi, para variar, um conceito tirado de outros livros e pensamentos e tomados pela igreja para fazer parte, não das escrituras sagradas, mas sim como forma de montar uma narrativa, além de fundamentar e dar um certo crédito ao que os religiosos queriam de fato, que era manipular a mente das pessoas. Pois agora vamos, finalmente, expandir mais esse assunto. A evangelização é apresentada como a grande missão deixada por Deus. Mas logo no começo já surge o problema fundamental. Se Deus é onisciente, sabe tudo o que vai acontecer, e se Ele é onipotente e controla tudo o que acontece, então por que precisa de seres humanos pregando para salvar outras pessoas? Se o destino de cada um já estava decidido antes mesmo do nascimento, evangelizar não muda nada, apenas encena uma escolha que nunca foi realmente livre. A própria Bíblia sustenta, ao mesmo tempo, quatro ideias incompatíveis. Primeiro, que Deus sabe tudo. Segundo, que Deus pode tudo. Terceiro, que Deus escolhe pessoas antes da criação do mundo. Quarto, que o ser humano é livre para escolher e será julgado por isso. Essas ideias não convivem sem contradição. Em Efésios 1, 4, 5 está escrito que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Isso significa que a decisão sobre quem seria salvo foi tomada antes de você existir, antes de seus pais existirem e antes do próprio universo existir. Se isso é verdade, o livre-arbítrio deixa de ser liberdade e vira apenas uma ilusão moral. Mesmo assim, a Bíblia manda evangelizar. Em Romanos 10, 14 e 15, Paulo pergunta: como crerão se não há quem pregue? Mas se Deus já decidiu quem será salvo, essa pregação é desnecessária. Quem foi escolhido será salvo,
ou com ou sem pastor. E quem foi rejeitado jamais será salvo, por mais que escute 1000 sermões. Nesse cenário, evangelizar não é um ato de liberdade humana, é apenas um teatro religioso. Os cristãos gostam de citar Apocalipse 3:20, onde Deus bate a porta e espera que alguém abra. Isso parece sugerir escolha livre, correto? Porém, quando colocamos isso ao lado da predestinação de Efésios, tudo desmorona. Ou Deus bate sem saber quem abrirá, o que destrói sua onisciência, ou ele já sabe quem abrirá, e então ninguém escolhe nada de fato. Vale lembrar que o chamado livre-arbítrio cristão não caiu do céu. Ele foi construído por intelectuais da Igreja Católica. Santo Agostinho, no século IV, afirmou que o ser humano nasce corrompido pelo pecado original e só consegue fazer o bem se Deus conceder graça. Na prática, isso significa que você é culpado por pecar, mas só consegue agir corretamente se Deus permitir. Depois, São Tomás de Aquino tentou conciliar essa ideia com a filosofia de Aristóteles, dizendo que o homem escolhe livremente, mas sempre dentro de um plano já conhecido por Deus. Isso não é liberdade, isso é determinismo disfarçado. Quando saímos da teoria e olhamos para a realidade, a contradição fica ainda mais evidente. A igreja se apresenta como guardiã da moral, condena com força as pessoas LGBT e trata o amor entre pessoas do mesmo sexo como desvio. Porém, quando alguém comete crimes gravíssimos, como assassinato, estupro ou pedofilia, e depois declara conversão, essa mesma igreja costuma acolher essa pessoa sem grande resistência. No Brasil e nos Estados Unidos, há inúmeros casos de criminosos que, após cumprirem pena ou até mesmo antes disso, se tornaram pastores ou líderes religiosos. Basta lembrar de episódios brutais como o que ocorreu em Garanhuns, lá em Pernambuco, envolvendo assassinato e canibalismo. A pergunta que fica é: por que a religião persegue com tanta dureza quem apenas ama diferente, mas perdoa com facilidade quem destruiu vidas inteiras? Parece que para o cristianismo institucional é pior ser gay do que ser assassino, desde que o assassino seja ele diante de Jesus. E aqui o problema retorna ao livre-arbítrio. Se Deus já sabia quem seria criminoso antes do nascimento, então ele também é corresponsável por essa história, e não apenas o indivíduo. Os religiosos respondem dizendo que Deus sabe o que faz. Mas isso não explica nada. Se Deus é onipotente e bom, poderia impedir atrocidades, correto? Se ele não impede, ou não quer, ou não pode. Se não quer, não é moralmente bom. Se não pode, não é todo-poderoso. No fim das contas, o cristão precisa escolher. Ou Deus é soberano e o livre-arbítrio é uma ilusão, ou o livre-arbítrio existe e Deus não controla tudo. As duas coisas juntas não cabem na mesma lógica sem cair em contradição. Portanto, quando alguém evangeliza dizendo que está salvando almas, vale perguntar se essa pessoa realmente acredita em liberdade humana ou se apenas repete uma doutrina construída por teólogos para preservar a imagem de um Deus que, na prática, parece incoerente. A questão que permanece é simples. Você realmente escolheu livremente ou apenas aprendeu a chamar de liberdade aquilo que já estava determinado? É muito comum dentro do meio religioso praticantes que defendem ideias que lhes foram imposta. Não é de fato uma escolha, é uma imposição. Portanto, o próprio sistema religioso, com suas atitudes e discursos, contradiz completamente o que pregam acerca de um Deus perfeito e que sabe de tudo e detém todo o poder. E como prova de que eu acabei de citar, no Instagram há inúmeros relatos de ex-crentes ou ex-cristãos que contam um pedaço de sua história de vida e de como, sendo cristãos, antes de se tornarem ateus, defendiam um ideal simplesmente porque eram obrigados, quando não pensavam por si próprio e de como o sistema religioso nos impõe um dogma. Sendo assim,
Encerro este vídeo, deixando uma reflexão acerca da sua crença. Você realmente escolheu defender seu dogma e defender seu Deus? Você algum dia pensou com lógica e coerência e se questionou daquilo que você defende e acredita? A resposta dessas perguntas para 99% das pessoas é simples: não. Portanto, deixo o convite a cada um pensar por si mesmo e não se deixar influenciar por líderes religiosos que possuem apenas um objetivo de vida: usar a religião, usar Deus, usar Jesus apenas para lhe enganar e pegar o seu dinheiro. Dinheiro esse que você poderia estar doando ou até mesmo adquirindo bens de necessidade básica e doando para os mais necessitados. Jamais se esqueça, de verdade, jamais se esqueça. Enquanto o seu pastor está vivendo uma vida de luxo e ostentando riquezas, tudo isso é feito por meio do seu dinheiro. Todo o dinheiro que você dá para a igreja vai para o bolso do pastor e não para os mais necessitados, que, ironicamente, é o que a Bíblia Sagrada dos cristãos manda fazer: doar aos pobres. Mas não é o que grandes entidades religiosas fazem. Quem pega o seu dinheiro é o pastor e com ele vive uma vida luxuosa, enquanto você, muito provavelmente, vive uma vida humilde e sem posses. Pensem nisso. Agradeço por assistir até aqui, um grande abraço e até a próxima.